E aí, galera, tudo bem? Estou eu aqui para falar de mais um conteúdo dentro do sistema endócrino para vocês. O conteúdo de hoje vocês vão gostar um pouquinho mais, porque a gente começa a delimitar ali quais são as glândulas mais importantes, quais são as substâncias que vocês necessitam saber com mais detalhes, né? A gente começa o nosso estudo de uma forma mais ampla a partir dessa aula. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês uma telinha para que vocês tenham um conteúdo bem adequado ao à nossa aula, né? Então a aula de hoje passa treco. E é a aula 36. Nós vamos falar do eixo hipófise e hipotálamo. É o capítulo 15, módulo 62 e 63. Então, pega o seu livro aí, mesmo livro digital, acompanha que a gente vai ter muita coisa legal para falar sobre esse assunto. Bom, quando a gente fala assim de eixo hipófise-hipotálamo, né? Na verdade, é hipotálamo-hipófise. A gente precisa saber quem é a hipófise e quem é o hipotálamo. O hipotálamo, ele é uma região do nosso cérebro, tá? É uma região que é dita que está presente no nosso cérebro, desculpa, no nosso cérebro primitivo. Ela fica aqui, abaixo, na parte de baixo aqui do nosso cérebro, e ela tem uma ligação vascular com a nossa glândula hipófise. O hipotálamo, a gente não fala que ele é uma glândula, ele é uma região do cérebro, porém ele pode atuar também como uma glândula, porque ele vai eliminar secreções que vão fazer com que a hipófise faça as suas funções. A função geral, né, do nosso eixo hipófise, hipotálamo, hipófise, eu prefiro assim, porque o hipotálamo é mais importante. A gente pode dizer que ele é uma estrutura controladora. E essa estrutura controladora, ela vai promover o que a gente chama de homeostase do nosso corpo. O que é a homeostase, gente? É o equilíbrio que a gente tem das nossas substâncias, né? Nosso organismo trabalhar em harmonia, né? E quem faz isso é justamente o hipotálamo, que está no nosso cérebro. Então, ele vai atuar também como uma glândula, porém, a gente considera uma região do cérebro, porque ele tem funções que são muito maiores do que de uma glândula. Então, aqui a gente tem um exemplo do que esse eixo hipotálamo-hipófise faz. Essa bolinha aqui é o nosso hipotálamo, ele não é só esse pedacinho, ele é um pedacinho maior. E aqui a gente tem uma comunicação vascular com a nossa glândula hipófise. A nossa glândula hipófise, ela é chamada de glândula mestra. Por quê? Porque ela vai controlar a ação de outras glândulas. E aqui o seu livro deu um exemplo da hipófise atuando nas nossas glândulas suprarrenais. Elas vão atuar nas nossas glândulas suprarrenais no momento de estresse. No momento de estresse, a gente vai liberar o cortisol no nosso sangue, que vai fazer o quê? Vai inibir o estímulo do hipotálamo sobre a hipófise. A gente vai falar mais sobre isso, não se assusta. Então vamos lá. O hipotálamo é essa pequena região do nosso cérebro que eu posso dizer, enquanto neurocientista que sou, que é a principal estrutura relacionada por coordenar as atividades do nosso corpo, porque ela é uma estrutura que está presente no nosso sistema nervoso central e que atua sobre
uma glândula que a gente pode dizer que é uma glândula executora, vamos dizer assim. Então, é uma reação em cascata. Só que o hipotálamo, para que vocês entendam, a gente não falou muito dele na nossa aula de sistema nervoso, porque nós íamos ter uma aula só falando do eixo hipotálamo-hipófise. Ele tem outras funções além da função de agir como uma glândula. Quando o estímulo elétrico chega na base do nosso cérebro, que ele faz parte do nosso cérebro primitivo, quem vai direcionar esse estímulo para a área na qual ela vai ser interpretada é o hipotálamo. Então, antigamente a gente falava que o hipotálamo era simplesmente uma estrutura que direcionava certos estímulos. Hoje a gente sabe que, além dele direcionar os estímulos, ele controla a temperatura do nosso corpo, ele regula o nosso apetite, fome ou não fome, o nosso balanço hídrico, o nosso comportamento sexual. Então, hoje a gente sabe que ele é muito mais do que apenas um direcionador de estímulos, como a gente achava antigamente. E hoje a gente sabe que ele também produz alguns hormônios que vão ser utilizados na nossa glândula hipófise, né? Então, aqui eu trouxe outra imagem para vocês. Eu juro que eu tentei mandar para vocês pegar uma imagem que fosse real, mas elas não estavam assim, a gente não consegue observar o hipotálamo de forma como a gente tem que observar. Então, eu preferi trazer um esquema para vocês. E o hipotálamo é essa área aqui de verde que faz parte do nosso sistema nervoso central. Logo abaixo, se comunicando com o hipotálamo, a gente tem a hipófise. É importante vocês entenderem que a hipófise ela está envolvida, uma glândula, essa é a glândula mesmo, que está envolvida na nossa relação de luta e fuga. Porque aqui por trás, aqui próximo, a gente tem o quiasma óptico. Então, muitas vezes, o que a gente está vendo vai produzir uma reação emocional. Aqui por baixo, aqui no meio, a gente tem as amígdalas cerebrais que estão envolvidas na emoção. Então, elas vão produzir um efeito emocional no nosso organismo que vai fazer o quê? Vai aumentar os nossos batimentos cardíacos, vai dar uma descarga de energia nas nossas pernas, sobretudo nas nossas pernas, para quê? Para que a gente possa correr daquilo que a gente está vendo. Então, a gente fala que os hormônios que a hipófise está liberando, muitas vezes são hormônios relacionados à luta e fuga. Outras vezes, esses hormônios vão controlar a ação de outras glândulas. Por isso, a hipófise ela também é chamada de uma glândula mestra. Então, observa aqui, a gente tem o hipotálamo, que vai liberar também alguns hormônios que vão agir em quem? Na nossa glândula hipófise. A hipófise, por sua vez, como é conhecida como glândula mestra, ela vai liberar secreções que vão atuar em glândulas endócrinas. Exemplo, a gente tem o TSH que vai atuar na nossa tireoide, mandando produzir os hormônios T3 e T4 que vão ali participar do nosso metabolismo. Esses hormônios vão atuar em um tecido, que é um tecido-alvo, e vão produzir uma resposta adequada àquele estímulo. Então, quando a gente pensa na reação de luta e fuga, a gente tem aqui a glândula endócrina que ela vai atuar, são as nossas glândulas suprarrenais, que vão liberar substâncias, né, que vão aumentar os nossos batimentos cardíacos e vão produzir uma resposta que a gente conseguir ter mais eficiência ali na nossa fuga. Quem já passou por alguma situação de risco, assalto, medo,
Você sabe que tudo ali está muito interligado, é por isso que você tem medo. E nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, não é uma imagem do livro de vocês, a gente tem aqui essa região interior. É como se eu pegasse meu cérebro ali na divisão dos dois hemisférios, abrisse, e ali no meio a gente vai ver essa glândula aqui, que é o tálamo, essa estrutura, essa área do nosso cérebro. Aqui a gente tem o giro do símbolo, a gente tem aqui, logo abaixo, hipotálamo, não é isso? A gente tem a amígdala cerebral, que é essa que eu falei para vocês, que está envolvida na nossa parte emocional. A gente tem o quiasma óptico, veja bem, eu vejo alguma coisa que eu tenho medo, o medo é uma emoção, então isso vai gerar uma resposta para mim. E a hipófise logo aqui abaixo. Então, todas essas estruturas, elas estão atuando de forma coordenada para causar uma proteção para o nosso organismo. Nosso organismo, ele precisa ficar protegido, tá? De ações externas. E essas ações, tanto quanto o nosso organismo está uma reação de luta ou fuga, ou quando o nosso organismo apenas está ali fazendo o que ele deve fazer, que é produzir um equilíbrio interno, a gente fala que todas essas estruturas estão contribuindo para a homeostase do nosso corpo. Então, coloquei aqui para vocês uma definição de homeostase, que se entende como a manutenção do equilíbrio do meio interno do organismo. É eu permitir com que esse organismo fique sempre em equilíbrio. Se dá por meio de uma série de sistemas funcionais de controle envolvendo mecanismos fisiológicos que vão culminar com reações comportamentais. Eu não consigo controlar a minha reação, essa descarga de substâncias que estão acontecendo no meu organismo quando eu tenho alguma situação que eu estou vendo ali que não vai ser boa para mim. Mas eu consigo controlar o comportamento advindo dessas substâncias todas que estão sendo lançadas. Então, assim, tentem controlar ao máximo as reações de vocês. A gente vê alunos que têm reações, alunos bonzinhos que de repente, pá, ficam, né, respondem assim, e a gente sabe que esse comportamento mais agressivo é característico do adolescente. Por quê? Porque a gente tem ali todas as forças do organismo voltadas ali para a parte sexual, para que isso tudo seja amadurecido e essa criança deixe de ser criança e passe a ser um adulto. Então, tudo isso que vocês estão sentindo é normal. Vocês só precisam controlar esses comportamentos. A nossa próxima aula a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre as gônadas e sobre outros hormônios. Beijo, lembra que eu amo vocês. Daqui a pouco a gente vai estar juntinho. Tchau, tchau.